A civilização muçulmana. Quais foram as origens da civilização muçulmana? A civilização islâmica organizou-se inicialmente na Península Arábica, localizada entre a Ásia e a África. Antes do século VII, ou seja, antes do surgimento da civilização islâmica, o povo da Arábia se dividia em dois grupos: os árabes urbanos, habitantes das cidades como Meca e Yatreb, e os beduínos, habitantes do interior da península. As cidades litorâneas, em sua maioria, eram centros comerciais e seus habitantes comerciantes ou artífices. O comércio externo se fazia através das caravanas que distribuíam os produtos pelo Oriente Próximo. Também o comércio interno era muito ativo, ligando a população das cidades aos beduínos do deserto. Os beduínos, organizados em tribos, eram essencialmente nômades, ocupando-se fundamentalmente com a pecuária, vivendo em tendas e vagueando pelo deserto em busca de pastagens. Nem os beduínos, nem os habitantes das cidades possuíam governo organizado. Havia uma particularização do poder na Arábia pré-islâmica. Entre os beduínos predominava o regime familiar. Todos os membros da tribo consideravam-se parentes uns dos outros. Por volta do século VI, já havia surgido uma diferenciação no interior das grandes famílias beduínas, formando-se uma aristocracia familiar. Alguns elementos das tribos tornaram-se grandes possuidores de rebanhos. Era comum entre os beduínos lutas entre as famílias, que às vezes se prolongavam até o desaparecimento de dezenas de pessoas de cada família. Nas cidades, o poder político era exercido por uma aristocracia comercial. Meca constituía o principal centro de comércio entre as cidades e os beduínos. Além de importante centro comercial, era também um importante centro religioso. Ali estava situado o templo conhecido como a Kaaba, que se dizia conter uma pedra milagrosa enviada do céu. Até o século VII, os árabes professavam uma religião politeísta, sendo Alá o Deus principal, seguido de mais de 300 ídolos, ou seja, um para cada tribo de que se compunha o povo. A partir de meados do século VI, ocorreu a primeira tentativa de unificação da Arábia. As tribos árabes reuniram na Kaaba, junto com a Pedra Negra, todos os ídolos tribais. A tribo guardiã da Kaaba era a tribo dos Coraixitas, que se constituía numa espécie de aristocracia árabe. Qual foi a importância política da religião muçulmana? A religião muçulmana, fundada por Maomé, correspondeu à necessidade da aristocracia familiar de dominar os beduínos comuns e unificar as tribos da Arábia. Ao adotar Alá como Deus único, o islamismo correspondia inteiramente à necessidade de união entre a nobreza beduína e a aristocracia das cidades, e, portanto, a unificação da Arábia. Ao afirmar que todo muçulmano devia enfrentar os acontecimentos com resignação, a religião muçulmana correspondeu à necessidade da aristocracia
de dominar os árabes comuns. Como surgiu a religião muçulmana? Maomé, o fundador da religião muçulmana, nasceu em Meca e pertencia a um dos clãs mais pobres da tribo que dominava essa cidade, os Coraixitas. Em suas viagens pelo Oriente, foi influenciado por duas religiões originárias da Palestina, o judaísmo e o cristianismo. Essas duas religiões vão ser fundamentais na formação da doutrina muçulmana. Inicialmente, as pregações de Maomé não foram bem-sucedidas. Sua doutrina monoteísta contrariava os princípios religiosos até então vigentes na Arábia. Temendo que a nova religião minasse o culto da Caaba, a tribo dos Coraixitas iniciou uma intensa perseguição contra Maomé, culminando com uma tentativa de assassinato no ano de 622. Maomé e seus discípulos fugiram então para Yatreb, principal rival de Meca no comércio. Essa fuga de Meca para Yatreb, ou Medina, ficou conhecida como a Hégira, que quer dizer migração, que marcou o início do calendário muçulmano. Em Medina, após ter vencido a oposição de um grupo de judeus que habitavam a cidade, a comunidade muçulmana cresceu rapidamente, iniciando-se a guerra contra Meca através dos ataques de pilhagem e suas caravanas. Em 630, Maomé entrou triunfalmente em Meca e seus adeptos destruíram os ídolos da Caaba, preservando apenas a Pedra Negra. Com a morte de Maomé, ocorrida em 632, já estavam lançadas as bases da unificação da Arábia, que seria concluída por seu sucessor imediato, o primeiro califa, Abu Bekr. Quais eram os princípios básicos da religião muçulmana? Os princípios básicos da religião muçulmana foram copiados por Abu Bekr no livro sagrado muçulmano, chamado Corão, ou também Alcorão. Devemos observar que os princípios da religião muçulmana não são apenas princípios religiosos, mas se referem à totalidade da vida social. O princípio básico desta religião é a crença em um único Deus, Alá, e em Maomé, seu profeta. Todo maometano deve enfrentar com resignação os acontecimentos que já estão previamente traçados por Alá. Outro princípio contido no Alcorão e importante para a compreensão da expansão muçulmana é o princípio do combate aos infiéis através da Guerra Santa. Como se deu a expansão árabe? Em apenas um século após a morte de Maomé, o Império Árabe estendia-se da Índia até o Estreito de Gibraltar e os Pirineus. Essa rápida expansão é explicada por um complexo de fatores internos e externos ao Império Árabe. Fatores internos: a explosão demográfica e a escassez de terras férteis. A Península Arábica era constituída quase que totalmente por desertos, limitando-se as terras férteis às regiões próximas aos oásis. Logo após o início do século VII, a Arábia atravessou um longo período de seca que provocou a transformação de parte dessas regiões férteis
em verdadeiros desertos. Por outro lado, a religião islamita, ao admitir a poligamia como forma de proteção à mulher, grande predominância do sexo feminino na Arábia, contribuiu para a explosão demográfica que ocorreu na Península Arábica a partir do século VII. Esse crescimento demográfico, aliado à seca, agravou o problema da escassez de terras férteis. A solução encontrada foi a conquista de novas terras. O princípio da Guerra Santa. Tal princípio serve como estímulo à expansão árabe. Todos os maometanos que fizessem combate sem trégua aos infiéis e morressem em campo de batalha, alcançariam o paraíso. Apesar desse estímulo religioso, salvo raras exceções, não podemos falar de fanatismo religioso entre os conquistadores muçulmanos. Na verdade, as vastas regiões conquistadas, contanto que se subjugassem ao seu domínio, poderiam conservar suas crenças e costumes. Fatores externos. Após a morte de Maomé, as tribos guerreiras árabes, unificadas num estado, representavam uma grande força militar que iria se chocar com a fraqueza dos impérios bizantino e persa no Oriente e dos reinos bárbaros na Europa Ocidental. Durante o século VI, os impérios bizantino e persa haviam travado uma longa luta até a exaustão. O Império Bizantino foi o vencedor, mas essa longa luta também o enfraqueceu. Além do mais, a exploração das populações das regiões conquistadas pelos bizantinos levou essas populações a verem nos conquistadores árabes uma espécie de libertadores. Isto tornou os dois impérios presas fáceis para os árabes. Tendo conquistado todo o Império Persa, regiões do Império Bizantino e posteriormente as ilhas do Mediterrâneo e toda a África Setentrional, os árabes, em 711, cruzaram o Estreito de Gibraltar e atacaram as tropas dos visigodos. Em apenas 4 anos, toda a Península Ibérica, com exceção das Astúrias, foi por eles dominada. Em seguida, tendo atravessado os Pirineus, começaram a pressionar o reino franco. Essa rápida conquista das regiões europeias só foi possível graças à fraqueza dos pequenos estados bárbaros, dominados pela nobreza de terra e, portanto, descentralizados. A expansão árabe na Europa Ocidental apenas foi detida em 732, na Batalha de Poitiers, por Carlos Martel, prefeito do Paço do Reino Franco na dinastia Merovingia. Os árabes, apesar de detidos em sua expansão, permaneceram na Península Ibérica até o século XV. Quais eram as características principais do Império Árabe? Estrutura econômica. A agricultura atingiu no Império Árabe um nível de desenvolvimento não conseguido por nenhum outro povo medieval. A base desse desenvolvimento foi a adoção de técnicas agrícolas aprimoradas, tais como a irrigação, terraplanagem dos terrenos, etc. Grande era a variedade de culturas, geralmente desenvolvidas em pequenas propriedades, cultivadas por seus próprios donos. Também eram encontradas grandes propriedades trabalhadas por servos, escravos e homens livres, sob a forma de rendeiros. Nos trabalhos das minas e de irrigação, utilizavam-se escravos. Nas cidades do Império, o comércio sofreu um grande desenvolvimento,
transformando os árabes em rivais dos comerciantes de Bizâncio. Juntamente com as mercadorias da China e da Índia, os mercadores muçulmanos exportavam para o Ocidente as obras de artesanato das regiões conquistadas, Síria e Egito. Organização política. Inicialmente, os árabes não se misturavam com os povos vencidos, os quais eram obrigados a pagar impostos territoriais e pessoais e a provisionar o exército muçulmano. Os povos dominados, quando não opunham resistência, não eram perseguidos, nem sofriam intervenções diretas em seus assuntos internos, mantendo suas administrações e seus chefes encarregados da cobrança dos impostos. Ao contrário, quando opunham resistência, as populações dominadas eram aniquiladas ou escravizadas. A incorporação ao Império Muçulmano das ricas regiões pertencentes aos impérios bizantino e persa alterou profundamente o regime social árabe. Os grandes beneficiados com essas conquistas foram os califas, os mercadores e a nobreza. Os califas e a nobreza beneficiaram-se com a apropriação de grandes extensões de terra, enquanto que os mercadores se beneficiaram com os lucros obtidos através do comércio entre as ricas regiões do império. O Estado teocrático árabe organizou-se de forma a manter o domínio da nobreza e dos mercadores sobre os povos conquistados. Esta é uma pequena parte da história da civilização muçulmana, né?